18 de outubro de 2024, Aracaju, Sergipe. O advogado José Lael ia com o filho comprar um açaí para a esposa, a médica Daniele Barreto. Pelo caminho, José encontrou com a morte, e uma morte que, segundo a polícia, teria sido encomendada por quem mais dizia amar José. Menos de um ano depois, o destino reescreve a história, colocando Daniele no limite, deixando sem resposta final para a pergunta: afinal, Daniele realmente participou do crime? Eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Caso Comentado. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Desde que você venha comigo até o final deste caso comentado, que não é um caso encerrado, mas é o fechamento, vamos dizer assim, de uma primeira temporada daquelas séries mafiosas, tipo Sopranos, onde você une todos os sentimentos humanos, que é o amor, o desamor, a traição, os ciúmes, a posse, o dinheiro, o poder, o não querer mais bem o outro, mas querer manter, dinheiro escondido, histórias mal vividas, cenas como se fossem do mais profundo romance das novelas das 6 no Instagram, mas por trás nada daquilo. Uma história que mexe com uma sociedade, com pessoas formadas, com pessoas que em princípio deveriam ser mais intelectualmente superiores ao desejo de matar. Este é um caso que eu vou entrar em toda a história e que eu já antecipo. É um caso que bateu bastante forte agora, nos últimos dias de setembro de 2025, por conta da finalização da personagem mais importante depois da vítima. Apontada como a possível mentora, autora, a pessoa que mais desejou que tudo acontecesse. E é uma história cuja motivação ela se torna cada vez mais pueril, que seria o vil metal. Mas antes de falarmos do presente, que já deixou de ser futuro, a gente tem que entrar no passado. E também para falarmos do passado, do presente, do futuro, nada como a gente ter a roupa boa, certa, que vai com a gente em todo o nosso tempo, porque eu gosto muito de roupas atemporais. Eu digo que a Insider tem, por exemplo, essa tech t-shirt, que ela é extremamente atemporal. Eu vou poder estar com ela daqui 15, 20 anos, porque o corte é muito bom, pega onde tem que pegar, solta onde tem que soltar, o tecido é excelente, eu lavo, ela aparece nova, essa daqui, já lavei 500 mil vezes, adoro essa cor meio cinza rato, adoro, ela vai bem com absolutamente tudo. É perfeita para academia, para sair, para ir para o cinema, para ir para a festa, para ir para o restaurante. Minhas malas ficaram mais leves desde que eu comecei a usar Insider, porque eu posso utilizar aquela roupa para diversas ocasiões. Não precisa ter a roupa de sair e a roupa de passear pela praça. Ela me permite essa versatilidade. Tá frio, põe um casaco, ela tá ótima. Tá calor, você tira, ela tá excelente, porque eu brinco que essas tech t-shirts, elas têm essa sensação de um ar-condicionado interno, e é verdade mesmo. E tem milhões de coisas. Entra na loja da Insider que você vai ver calças, underwears, meias, boné, tem essas tech t-shirts de manga longa, tem gola V, tem de vários, você consegue montar vários looks, tem uns moletons fantásticos, deslumbrantes, tá de tudo para todo tempo, para todo momento das estações e dos climas doidos que a gente tem vivido, porque ela permite essa possibilidade de ser um bom coringa e a melhor roupa que você pega de opção. E agora, em setembro de 2025, que é o mês do cliente da Insider, fica de olho porque usando o cupom BETO, que você já tem aqueles 15% que a gente gosta muito, você se utilizando disso, você vai aumentar o seu descontaço lá, batendo quase metade de tudo. Nada como a gente ter a peça certa, a roupa boa, o preço melhor ainda para a gente poder comprar mais. Então, vai lá, tá aqui, tem no descritivo do canal o link direto para já garantir. Não clicou, não tem problema. Ali na hora de fechar, põe lá o cupom BETO e ganha os 15%, tá bom? Então é isso, Insider tá com a gente. Quem não vai mais estar é uma dessas personagens desta história. Mas para a gente falar então do atual momento, vamos para o passado. Todo esse crime, todo esse conflito familiar vai ser descoberto por todos nós lá em outubro de 2024. Mais precisamente no dia 18 de outubro de 2024. Era uma sexta-feira, à noite, quando um casal que parecia
pelas redes sociais um casal muito amoroso, um casal formado pela Daniele Barreto, que era uma cirurgiã plástica de 47 anos, e o José Lael de Souza, que era um advogado criminalista que à época tinha 42 anos. À época, a Daniele devia ter 46, porque 47 ela teria agora em 2025, em 2024 acredito que ela tivesse 46. Mas era um casal ali nos seus 40, os quarentões atuais, vivendo uma vida que aos olhos de todos era uma vida confortável, até mesmo podemos dizer endinheirada, com muitas viagens internacionais, num apartamento de luxo ali em Aracaju, Sergipe. Aracaju, aliás, gente, Aracaju não tem acento no U, tá? Se entrou aí alguma vez em algum vídeo, não foi culpa minha, mas já foi apagar. Aracaju é sem acento no U, por favor. E o U ali, gente, poucas vezes a gente não vai acentuar, tá? Então, a Daniele e o José Leal estavam vivendo aos olhos dos outros uma vida tranquila, em paz, confortável, o que não era real e verdadeiro. Eu vou contar aqui, o que acontece lá até esse 18 de outubro de 2024, porque é um exercício para a gente ter com a gente mesmo. Hoje em dia as pessoas estão falseando demais as suas histórias, por N motivos, né? Mas uma delas eu acredito que ainda é pela inveja do outro. Tem gente que se alimenta pela inveja do outro. Não digo que seja este casal, mas quando você vai ver o que estava por trás daquele enquadramento do Instagram, você para e pensa assim, mas por que então eles precisavam tanto mostrar para o mundo que eles eram um casal perfeito, se eles eram tão imperfeitos? A Daniele, ela era uma cirurgiã plástica renomada ali na capital sergipana, tinha alguns problemas com alguns pacientes, mas nada que a desabonasse no sentido de perder CRM, de que ela não pudesse exercer o seu trabalho, e ela exercia. E ela era muito bem remunerada, hein? Inclusive, ela tinha uma clínica de cirurgia plástica. É importante isso porque uma das personagens que vai vir aí, ela vai ser, inclusive, funcionária dessa clínica. Então, ela tinha essa clínica de cirurgia plástica. A Daniele vinha, na sua vida anterior, ela tinha tido um casamento com um marido com o qual ela tinha uma relação extremamente complicada e ela mesma já tinha deixado registrado como uma relação extremamente violenta. A Daniela, ela já tinha feito boletins de ocorrência contra o primeiro marido dela várias vezes. A separação foi extremamente conturbada. A Daniela sai desse casamento com um desgaste muito forte com o ex-marido, com problemas jurídicos com ele e com o filho, o primeiro filho dela. E também com toda uma insatisfação ou um problema com os bens do casal. A Daniele, à época, então isso eu estou te falando agora, ela estava em 2024, isso seria 2012, 2010, ela vai procurar um advogado para a separação. Ela procura advogado, o advogado é o José Lael de Souza. Com um detalhe, o José Lael de Souza é um advogado criminalista. Eu sempre digo para vocês que se um dia você precisar se você fizer um crime, você vai precisar de um advogado criminalista. Não adianta procurar um advogado tributarista. No caso dela, ela procura um advogado criminalista para fazer separação. Devia ser um advogado de família, né? Mas o caso é que assim aqui vai ter a primeira ligação entre essas duas personagens principais, o casal principal desta história, a Daniele, a médica, e o José Lael, o advogado. Enquanto o José Lael está cuidando da separação da Daniele, que está deixando de ser uma mulher casada para virar uma mulher solteira, divorciada ou desquitada, e vai existir ali uma nova relação amorosa entre o advogado e a cliente, entre a médica e o advogado, entre o José Lael e a Daniele. Eles vão logo se formar um casal esse que vai chegar a 2025, um casal que quando tudo acontece, no dia 18 de outubro de 2024, eles estavam lá com seus 12 anos de casamento. Dentro deste casamento, eles tiveram um filho. O José Lael, inclusive, já tinha um filho de um casamento anterior. Então, entre os dois haveria 3 filhos. O dele, o dela e o dos dois. O José Lael era um advogado criminalista com vários problemas dentro da sua carreira. Que, inclusive, são problemas que eu imagino que quando aconteceu a morte dele, o quanto a polícia precisou para chegar aos autores reais, eliminar várias outras possibilidades. Porque o José Lael, ele não tinha, segundo alguns advogados que eu conversei, inclusive, ele não tinha uma carreira sólida, uma carreira de grande sucesso. O que ele tinha eram alguns clientes que eram prisioneiros
a sua maioria dos seus clientes, esses clientes eram prisioneiros, estavam na cadeia, e ele fazia aquela parte pós-júri ou julgamento, que é a condução do dia a dia do preso na cadeia, para solicitar saidinhas, para ver regime semiaberto, para ver regime aberto, para solicitar prisão domiciliar, aquela parte toda que depois do júri geralmente muda-se inclusive de advogado, porque você tem os advogados que olham mais para isso, assim como tem os juízes depois que passam a exercer essa possibilidade de liberação para saidinha, assim por diante. O José Lael, ele tinha uma forma, isso está nos autos. Eu li o inquérito todo, a época, inclusive, do crime. Acabou de sair a audiência de instrução, então não tem muito novo material, então estou me baseando muito no que eu pesquisei, no que eu recebi durante todo aquele momento onde o crime era muito fresco, vamos dizer assim, era tudo muito naquele momento, onde o inquérito ainda estava ele estava finalizado, ainda não tinha nem denúncia quando eu li tudo isso, agora já estamos aguardando a pronúncia. Mas o José Lael é relatado em vários depoimentos que o José Lael, ele pegava esses prisioneiros e o prisioneiro pagava ele para fazer as saidinhas dele. Ao invés de o José Lael trabalhar e fazer a saidinha do prisioneiro, ele ficava com o dinheiro do prisioneiro para ele. Você faz isso. Ele tinha feito empréstimos no nome da mãe da Daniele, do pai da Daniele, acho que até mesmo por outros parentes por onde ele passeava. Então, o advogado criminalista, passeando ali ficava estranho por onde ele andava e ele tinha realmente esses problemas. Isso que eu quero dizer ele poderia ter muitas pessoas querendo o fim da vida dele. E isso a polícia precisou investigar todo mundo para fechar. Devia ser um leque gigantesco de possibilidades. Inclusive, o José Lael tem um primeiro filho mais velho, o José Lael, na verdade, tinha 2 filhos, tá? Então, ele tinha o filho, a Daniele tinha uma filha, ela e o José Lael têm um filho, aí o José Lael tem 2 filhos. É que esse filho aqui mais velho é o mais presente com ele, inclusive é o que vai estar no dia da morte do pai. Quase que esse moço morre também. Com esse filho mais velho, o José Lael tinha uma excelente relação. Inclusive parece que eles foram até sócios em algum escritório, alguma coisa assim. Tanto eles tinham uma boa relação, que esse moço estava, inclusive, na casa, num apartamento recém-feito. Eu vou entrar nos imóveis, tem tanta confusão para chegar nesse apartamento, onde a Daniele e o Luiz Lael moravam, também ali estava esse filho mais velho. O José Lael tem um segundo filho, um filho esse, pelo que eu entendi lendo os depoimentos, esse filho chegou a conhecer ele só já bem adulto. Não sei se esse filho é da mesma mãe do filho mais velho, não sei como é a relação parental ali entre eles. Mas o fato é que com esse filho, o José Lael tinha uma distância maior por conta do filho, que é um advogado já muito mais bem sucedido, inclusive casado com a filha de um procurador, se eu não me engano, do estado de Sergipe, e dizem, muitas pessoas falam nos depoimentos, que o José Lael se gabava, se mostrava em cima do outro, através do sogro do filho, falando: tem procurador na família, segundo o que é relatado ali. O que mostra na caracterização, como diz a Rosângela Monteiro, na vitimização, uma pessoa que ela passeava pela vaidade, em cima do poder do outro, era um homem que andava com a marginalidade, uma vez que ele era advogado de prisioneiros, não sei que tipo de prisioneiros são esses, não sei se é droga, se é facção criminosa, se é homicida, o que é. O fato é que ele estava ali e ele, inclusive, vamos dizer assim, pegou o dinheiro do seu cliente e não fez o uso do que deveria ter sido feito. E ele tinha, então, vários dessabores e desamores. Então, essa é a característica, essa é a biografia da Daniele e do José Lael. 2 pessoas que, pelas mídias sociais, pareciam extremamente felizes e bem-sucedidas, mas que, na vida real aqui, já vinham de perrengues muito maiores, tanto nas suas carreiras, ela com alguns problemas com pacientes, mas com a sua clínica, sem algo que a desabonasse como médica total, para ela não poder mais exercer a função dela, mas o José Lael com uma carreira mais pendular para baixo, onde ele tinha menos possibilidades financeiras, assim por diante. E isso vai acabar batendo entre os dois. Segundo é relatado por muitas pessoas, inclusive pela própria Daniele, à época do crime, eles já estavam em vias finais de separação, mas eles não estavam separados, eles ainda estavam vivendo juntos. Uma vida num apartamento que era extremamente recente, e aqui entram vários pontos estranhos. Quando vai juntando tudo isso, é que você começa a entender o que teria feito a construção da morte do José Lael.
Tem muitos pontos ali que eu não quero dar ar de fofoca, mas que é importante para a gente entender. Ela, a Daniela e o José Lael, eles vinham em atritos muito grandes de dinheiro e tudo mais. Existe uma conta corrente feita no nome do filho, que é da Daniela e do José Lael, um menino que tem, sei lá, 8, 9, 10 anos, onde tem pessoas que falam que tem 15 milhões, tem pessoas que falam que tem 10 milhões, tem pessoas que falam que tem 8 milhões. Quando foi a época do crime, eu entrevistei o advogado de defesa, o então advogado de defesa da Daniela. Ele falou que seria um valor entre 8 milhões. Já saiu depois, quando eu entrevistei novamente, em 2025, porque aqui eu tenho no canal várias entrevistas, tá? Tem uma playlist, vai estar aqui também no descritivo, é só tem bastante material para ver sobre esse caso. E vou trazer mais pessoas que vão dar depoimentos. Daí esse valor que era de 8 já passou para 10. Mas de onde vem esse dinheiro? Que dinheiro é esse? Como é que uma pessoa tem 10 milhões de reais numa conta? Isso está declarado? Isso não está declarado? Isso é dinheiro de onde? Dinheiro como? E parece que essa conta corrente, vamos lembrar que o José Lael é uma pessoa que tinha os seus perrengues financeiros. Ele tem um filho que tem 10 milhões na conta. Não, fica uma coisa assim, ele vai querer usar o dinheiro que está na conta no nome do filho, porque poderia ser um dinheiro, na verdade, da relação anterior da Daniela com o ex-marido, com quem ela ainda tinha inúmeros problemas da separação. Ela não tinha 12 anos tinham se passado e ainda tinham perrengues de bens e de dinheiro entre a Daniela e o ex-marido. Esse era um dinheiro que estava seguro, entre muitas aspas, pelo filho que era dela com o então marido. E eles já estavam entrando em vários atritos. Tanto que ele se separa. Eles separam uma época, aí eles vão morar numa chácara, ela vai junto, mas daí tem um depoimento que fala que ela falava que o filho dela era bagunceiro, então ela vai embora, vai para outro lugar. Tem separação, tem traição de todos os lados, é dito que o José Lael teve umas amantes mais mantidas durante mais tempo, que a própria Daniela teria tido suas relações extraconjugais, e aqui não estou fazendo juízo de valor, tá? Só estou contando como é que eles estavam. Tem a foto no Instagram e tem por trás o que é real. Que ela teria tido uma relação com um casal, daí ela teria tido uma outra mulher amante, mas eles tinham essas vidas paralelas emocionais e sexuais. Isso é dito lá no inquérito. O José Lael, você percebe, no que se vai levantando, ele era muito mais querer manter o casamento do que a Daniela, segundo as pessoas vão falando. Só que vão se construindo, vai começar a se construir a partir de um determinado momento que porque assim, eu sempre penso o seguinte, quando que se iniciou o desejo da morte por alguém? Neste caso, a gente vai entender que a polícia vai chegar um mês antes, mas a gente pode começar a pensar se não foi tempo a mais e durante muito tempo. Para eu chegar, o planejamento pode ter durado um mês, para achar a pessoa para matar, o carro e tal, mas o desejo, a construção do desejo, vem de quanto tempo antes? Por que eu digo isso? Ao longo do pós-crime, que eu vou detalhar daqui a pouco como foi, chegam até, inclusive até mim, vários vídeos da Daniela. Um vídeo é muito estranho, porque ela fala assim, ele me bateu, ela pega o vídeo e fala, ele me bateu, ele aparece atrás falando, desliga isso. Ela me bateu e para. É um vídeo de 10, 15 segundos. E um outro vídeo, que seria um vídeo de uma violência sexual pela qual ela teria sofrido, onde existe um homem, não tem cabeça, e ela teria sido acordada para fazer sexo com ele, e você vê, aquilo seria uma violência sexual mesmo. Se ela não quisesse, aquilo sem dúvida, mas não dá para dizer que foi ele. Só que esses vídeos começam a chegar como uma construção de que o José Lael era um homem abusador. Inclusive a própria Daniela, depois do crime, ela vai escrever uma carta, detalhando, uma carta de 12 páginas, detalhando como era o dia a dia dela com o José Lael. Eu entendo que triste e horrível ela ter vivido isso, mas isso é para falar o quê? Para me dar a justificativa de ela, em princípio, segundo a polícia, ter mandado matar o marido? Porque onde está a relação abusiva como parte
de uma justificativa para uma morte. Se a Daniele sempre vai falar que ela nada fez. Então ficou uma coisa meio estranha, depois do crime, essa necessidade de construir o José Lael como um homem abusador, ele podia ser, mas se ela não está no crime, por que ela ficou uma coisa meio esquizofrênica? Eu perguntava para o advogado, mas tudo bem, que horror ele ser um homem abusador, mas o que tem a ver isso se a Daniele o tempo inteiro disse que ela não matou, que ela não fez nada, que ela nem sabia que ele ia morrer? Né? E, sendo que vai querer se construir que ele é um abusador, esse vídeo que ela faz, ele me bateu, é um vídeo feito em fevereiro de 2024, a morte dele é em outubro de 2024. Aquilo foi feito um vídeo para já construção de provas futuras? Como que esse vídeo foi feito? É um vídeo, realmente ele bateu nela? Porque você fica uma coisa estranha, é um vídeo muito... Parece que eu pego aqui o vídeo, faço e paro. O que tem depois, o que tem antes? Ela mandou esse vídeo para alguma amiga, falando, mais uma vez ele me bateu. Qual foi o caminho que esse vídeo, em fevereiro de 2024, tomou? Sendo que ele foi feito para prova, para provar o quê? Que ele bate nela. Ele bate nela, ela fez o que com aquilo? Guardou? Fica estranho, uma vez que a própria Daniele já sabia o caminho das pedras de uma relação abusiva juridicamente falando. Vamos lembrar que ela, no primeiro casamento, ela abriu inúmeros boletins de ocorrência contra o primeiro marido. Inclusive é assim que ela conhece José Lael. Porque geralmente você fala, uma pessoa não faz boletim de ocorrência por medo, vergonha, angústia, não sabe como tem que fazer. No caso dela, ela já tinha passado isso numa outra relação, então não era um universo desconhecido, não era um caminho que ela não tinha o GPS para saber para onde vai. Por isso que esses vídeos que depois começam a pipocar ficam estranhos, porque quando eles chegaram, vinha sempre esse ponto de interrogação. Tá bom, mas por que tudo isso? Uma vez que a Daniele, desde o início, disse que ela não tem nada a ver com a morte do marido. Dito isso, vamos ter que entender como é que foi a morte do marido. No dia 18 de outubro de 2024, era uma sexta-feira, e o José Lael estava na casa dele. Aí são duas versões. O José Lael estava na casa dele junto com o filho mais velho, o filho mais novo e a Daniele. Às 9h30 da noite, segundo o filho do José Lael, que estava inclusive no carro junto com o pai, e ele mesmo quase morreu, a Daniele vira para o José Lael e fala assim, eu quero um açaí com morango. Aí ele fala, mas... Ok. Ela fala, eu quero açaí com morango. Ele, tá bom. Ele fala, vamos comprar. Ele chama o filho mais velho e eles descem. Eles descem, pegam um carro, uma HB20. Vai guardando as marcas do carro, porque elas vão ser importantes. E ele desce, entra numa HB20 branca, se eu não me engano, onde o filho dele está dirigindo. Os dois se deslocam até uma barraca de açaí. Tem os vídeos do José Lael fazendo o açaí com morango. E aí eu vou entrar e vou responder algumas coisas sobre esse morango. Ele entra no carro. Quando o carro está voltando para casa, eles são alvejados por 4 tiros. 3 tiros pegam no José Lael, ele morre imediatamente, ou quase, ou ele vai para o hospital, mas ele vai morrer. E eu acho que um dos tiros passa ou pega um pouco no filho mais velho dele, ele não morre e ele consegue sobreviver a um atentado de morte. Quando você olha a cena, você olha e fala assim, isso é ou uma morte encomendada, ou um latrocínio, ou um acerto de contas, ou uma execução. Ainda mais sendo a vítima um homem com todas as características que eu falei, com problemas com prisioneiros que estão dentro da prisão, só que eles têm poder aqui fora. A polícia recebe o chamado. Eles vão de lá, desse momento o carro bate, eles pegam, vai a ambulância, e acho que o filho pega o carro, porque o filho que estava dirigindo. O filho leva, agora eu me esqueci, peço perdão, se o filho vai com o carro direto para o hospital ou se vem a ambulância, mas eu acho que o filho vai direto para o hospital. Quando eles chegam lá, a Daniele, inclusive, é avisada. A Daniele vai ao hospital, chega e fala, meu Deus, meu marido, e começa até a dar uma chorada, e ela não quer nem chegar perto de onde está o José Lael. Ela fala, não quer atrapalhar, gente. Quer atrapalhar, eu sou médica, não quero atrapalhar ninguém. Ficou sentada numa sala chorando, virando ela uma vítima também, sendo acudida e cuidada. Exatamente por ela ser uma médica, não é o caminho natural de a médica querer ver, porque ela não tem problema com sangue, não tem problema com centro
hospitalar com nada, né? Uma médica, ela faz cirurgia plástica, era o que ela mais... Ela fazia colocar silicone, lipo e tal, centro médico, centro operatório, para ela é normal, dia a dia, trabalho dela. Não, ela não queria atrapalhar. Isso já chama a atenção de muitas pessoas. Como assim ela não quer atrapalhar? Mas ela faz a cena da mulher que chora. Ok. Corta. No dia seguinte, tem o velório e o enterro. Ela tem toda a parte que vai pro ML, a polícia já começa a investigar. Ela chega no velório com os cabelos arrumados. Saiu-se muito à época dizendo que ela teria passado no cabeleireiro, assim como Monique fez quando o Henri Borel morreu. Mas não tem essas imagens e não tem nenhum salão que confirma que ela foi a um cabeleireiro e fez o cabelo. O que o advogado dela à época me falou é que ela tinha tomado banho e ela mesma tinha feito uma escova. Isso eu sei que é normal para mulheres que estão habituadíssimas a fazer isso. Não é uma coisa... A pessoa sabe fazer e parece que já é hábito comum. Então ficou muito, porque saiu muito e ela foi ao cabeleireiro. Mas não tem nenhum salão, não é que nem o da Monique, você tem as imagens, as câmeras, mostrando a tranquilidade que aquela mulher está, enquanto o filho dela morreu um dia anterior, ela está lá, fazendo celular, fazendo cabelo, fazendo mão e tal, só no seu conjuntinho rosa eu acho que era rosa, ou aquela cor de viúva também, gente, que não é preta, é o roxo, ou é um ou outro. Então, nesse caso, mas chama muito a atenção no velório o quanto ela estava gata e arrumada. Tudo bem, ela estava se separando, ela podia não estar mais com muito amor por ele. Ela não estava com muito problema com ele. Ok, então não estava, talvez ela não tivesse assim, fui lá, fez o proforme, parece que eles iam se separar mesmo e tal. Então podia ser que ela não estivesse com grandes emoções pela morte de um grande amor. Mas, poxa, morreu o pai do seu filho, um homem que morou na tua casa até um minuto atrás. Inclusive, ele vai morar com você num apartamento novo, que você deixou ele morar, porque tem todos esses elementos que a gente vai entrar daqui a pouquinho, nessa construção, inclusive, de por que eles estavam morando juntos. Então ela chega e isso chama atenção. Além de tudo, depois do enterro, ela já vai. Tem uma amiga, a Aldeci, gente, os nomes, vocês sabem que eu tenho problema, tem uns nomes que eles me trazem mais problema ainda, porque eu começo é Aldeci, né? É Aldeci. Cadê o nome da mulher? Aldeci, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Vai ter Adriágena. Alvaci. É Alvaci. Tem uma amiga dela, Alvaci, que é uma cliente dela e amiga, que vai inclusive morar com ela. E depois as duas, a Daniela e a Alvaci, logo depois da morte do José Lael, elas vão ainda dar uma viajada, vão para a praia. Tudo isso já é estranho se ela não tivesse feito nada. Para a polícia, aquilo começa a ser indícios de comemoração. Isso acontece muitas vezes. Eu consegui o que eu queria. Então ela chega gata no enterro, dá uma olhada na sua vítima. Não estou dizendo que ela tenha feito isso, porque ela, inclusive, ela era apontada pela polícia e possivelmente denunciada, e possivelmente ela seria pronunciada. Então ela em princípio, ela não foi julgada, não foi condenada, então a polícia vê esse movimento como uma comemoração, trazendo para a polícia mais um indício de que teria sido ela a pessoa por trás de toda aquela morte, de toda aquela execução. O porquê a polícia ainda estava para chegar. Mas, dia 18 de outubro, tem a morte, tem o enterro ali, dia 19, 20. Ela viaja com essa Aldeci. É Aldeci, né, Jesus? É Alvaci. Ai, eu e meus nomes. Vamos lá. Cadê você, menina? É Alvaci. Vamos chamar de Alvaci? Alvaci. Então, ela e a Alvaci viajaram. Quando ela retorna, isso já em novembro, no dia 12 de novembro, a polícia vai chegar e falar assim: doutora Daniele, eu vim aqui para te contar, a senhora está presa. E não só a Daniele. A polícia começou a construir, através das provas digitais que vão sendo deixadas pelas pessoas e por outros elementos, a desenhar toda a operação de morte do José Lael. Que você olha e fala assim, por que as pessoas fizeram, assim, os crimes não tem lógica eles terem existido. Mas este crime aqui, você olha e fala, mas por que tanta gente se envolveu nisso? E a polícia conseguiu construir um enredo agora,
reconstruir um enredo, porque ele não escreveu o enredo, ele apenas descobriu qual que era, que você vai ficando impressionado de até onde vai a arrogância de um criminoso, ou principalmente de vários criminosos. O que a polícia consegue perceber? Naquele dia 18, quando o José Lael sai para comprar o açaí, que eu perguntei para o advogado da Daniela à época se era comum. É comum. Todo dia ele sai às 9h20 da noite para comprar um açaí. Não era porque ela queria morango fresco, mas é normal. Por que você não pede por iFood ou por 99, sei lá, essas empresas que entregam? Então, mais prático, 9h30 da noite, você vai sair de casa para ir até uma banca de açaí, e não era normal. Aquilo lá foi uma coisa já fora do comum. E a Daniele, no seu depoimento, diz para a polícia que ela, Daniele, estava quieta na dela e que o José Lael chega para ela e fala: você quer um açaí? Ela fala: eu quero, minha paixão. Quem fala o que viu foi o filho dele que ficou vivo, que ele fala: não, meu pai, a gente estava lá e ela pediu um açaí, a gente foi comprar. E o filho dele, no primeiro depoimento, nem fala como se fosse: olha, achei super esquisito, tá, essa mulher pediu um açaí. Não, ele conta o que aconteceu. Ele traz uma verdade no seu depoimento que chama muita atenção. É muito diferente eu pedir para você e você perguntar se você quer fazer alguma coisa por mim. Porque a ação da saída do José Lael daquele dia no apartamento é em função de um pedido da Daniele e não porque ele queria. Isso muda já totalmente a velocidade dessa morte. E principalmente quem impulsionou, quem deu a gasolina para que acontecesse. Então a polícia já tinha olhado esses dois depoimentos controversos, que davam o ativo e o passivo da situação. Então, ele desce com o filho para comprar o açaí. Quando ele desce, a polícia vai ver as câmeras e eles conseguem reconstruir e veem o seguinte, que mais uma hora antes do José Lael descer para ir comprar o açaí, um Polo cinza passa pelo prédio, dá uma parada, dá mais uma volta, dá uma parada, uma moto passa, dá uma parada com ele, daí a moto passa e vai embora. E esse Polo, até uma hora que, uns 10, 15 minutos antes, vamos chamar assim, do José Lael descer, o Polo para. O Polo para e fica parado ali na frente do prédio esperando algo. Esperando o quê? A HB20 do José Lael sair do prédio. Quando a HB20 do José Lael sai do prédio, o Polo cinza segue. Segue até a hora que ele compra o açaí. Ele compra o açaí. Nada acontece na ida até o local. A sensação que se tem é que eles devem ter dado uma pensada assim, vamos fazer o seguinte, como se ele tivesse ido e ele foi visto por ladrões saindo, falando, vamos pegar esse, então teria que ser na volta, porque o cara deu uma filmada nele que de repente podia roubar alguma coisa. Só que não teve o ímpeto do latrocínio, teve o ímpeto da execução. Ninguém parou ele, roubou alguma coisa e matou. Não, ele passa e atira. Quando o carro está saindo com o HB20, eu só não lembro agora se esse sinal vai ser dado quando eles estão indo para a loja do açaí ou já voltando, mas existe um sinal que é importantíssimo. De dentro do Polo, alguém faz assim, apontando para a HB20. A HB20 está indo, vem uma moto, passa do lado e dá os 4 tiros no carro. E essa moto vai embora. Então a polícia já percebeu o seguinte, aquilo era uma execução. Não tem, latrocínio descartado, pá. Na execução, era um acerto de contas, porque eles já tinham levantado e sabiam que o próprio José Lael tinha problemas com seus clientes. Seria algum cliente insatisfeito? Seria algum cliente sem vontade? Algum cliente bravo e mandou matar? Por quê? A moto e o Polo cinza estão juntos. Isso é indiscutível, não tem o que fazer. A polícia vai levantar a placa desse Polo. Esse Polo era um carro alugado. E eu tenho que entrar com isso antes. Durante os depoimentos da Daniele, a Daniele fala assim, que eles estavam com problemas, ela e o marido, mas que ela amava muito ele, que ele era a grande paixão da vida dele, e que ela não sabia, tal, blá, 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 e eles perguntam assim, por que o seu marido usa um carro alugado? Ela fala, não sei, não sabia nem que era alugado. Alugado? Não sei. Sendo que eles estavam com problemas financeiros. Vários pontos anteriores. Primeiro,
Eles não tinham uma casa deles. Esse apartamento onde eles moravam era um apartamento alugado pela Daniele. Tempos depois, acho que fevereiro, março de 2024, era muito recente, ou maio, porque ela tinha ido morar numa chácara com o José Lael e com o filho, achou ele muito bagunceiro, ela alugou esse apartamento. O próprio José Lael sai da chácara, vai morar com um amigo, sai para o outro, vem, e ela deixa ele morar nesse apartamento. Então, o apartamento esse alugado e novo. Então, não dá nem para dizer que, sabe o que é? Ele voltou para casa porque é um lugar que a gente está há 12 anos morando juntos, é um lugar que também é... Não, é um apartamento novo, então não tinha ligação afetiva com nenhum dos dois. Não tinha como dizer que aquele polo estava vendo o dia a dia do José Lael que ele tinha a vida inteira, porque o apartamento era novo, ele não tinha um cotidiano de entrada e saída. Ele não comprava açaí todos os dias às 9 e 10 da noite. Então a pessoa daquele polo tem que ter um aviso de alguém superior a todo mundo. Aquele polo não ficou das 6 da manhã às 6 da tarde todos os dias, esperando o momento da HB20 sair. Aquele polo vai esperando aquela hora marcada para ele sair. Hora marcada essa que com certeza o José Lael nem saberia, mas a polícia vai desenhando tudo isso. Quando eles perguntam para a Daniele, ele fala assim, mas por que esse HB20? Eles perguntam para ele assim, quem é Alvaci? É Alvaci, né, gente? Olha, se até terminar esse programa eu vou saber o nome dela. É Alvaci. Por que as pessoas não chamam Adriana? Nós temos que chamar Alvaci. É Alvaci. Vamos chamar de Alvaci, vai ser mais fácil, Alvaci. Então, Alvaci, né? É Alvaci, né? Tá bom, então Alvaci. Eles viram para a Daniele e falam assim, Daniele, por que seu marido tem um carro alugado? Ela falou, não sei. E ela já comprado um Audi para ela, porque eles tinham uma necessidade de mostrar para o mundo que eles eram ricos, mesmo cheios de problemas financeiros e com uma conta corrente no nome do filho com 10, 8, 15 milhões de reais que não eram usados. Mas ela tinha comprado um Audi para ela. E ela até fala, não sei, é porque assim, o meu carro era de muito luxo e eu queria que ele tivesse um carro mais simples. E um Audi é um carro caro. Aí eles falam assim, tá bom, o teu marido estava com um carro alugado há um mês. Quem é Alvaci? Ela fala, não sei. Não sei, Alvaci. Porque esse carro, esse HB20, branca, está alugado no nome de uma mulher chamada Alvaci. Eles falam assim, essa Alvaci, ela é quem? Ela fala, não sei quem é essa Alvaci, e fica estranho, porque ele fala assim, mas como você não sabe quem é Alvaci? Ela fala, não faço ideia. E eles já tinham levantado que o polo cinza usado nessa perseguição para a morte, esse polo cinza também tinha sido alugado um mês antes, na mesma locadora, também pela Alvaci. Então essa Alvaci, ela tinha alugado um carro, que era uma HB20, carro esse usado pelo José Lael, e ela tinha alugado um polo usado, em princípio, por pessoas ligadas ao crime. Aí a Daniela fala, sim, a Alvaci é uma paciente minha, que ao invés de ela me pagar em dinheiro, ela alugou o carro para o meu marido usar, porque como eu tinha comprado um Audi, eu quis dar um carro mais simples para ele não ficar chateado. Ela vai se perdendo nos depoimentos. E quem é essa Alvaci? Aí nós temos que entrar no seguinte. Daniele tem uma clínica de cirurgia plástica, estética e tudo mais. Ela tem uma secretária chamada, essa eu vou saber mais rápido que eu, Adriágena. Ela tem uma secretária chamada Adriágena. Adriágena tem acesso, a secretária de Daniele, braço direito, e ela leva uma amiga para ser paciente da Daniele. Quem é essa amiga da Adriágena que chega para ser paciente da Daniele? A Alvaci. Essa Alvaci, segundo é dito por várias pessoas, estaria tendo um caso com a Daniele. E o José Lael soube disso. Um dia antes da morte do José Lael, ele chega no estacionamento de um prédio, acho que era da clínica dela, e vê a Daniela e a Alvaci no polo cinza, se não me engano, já no polo cinza. E eles quebram o maior pau, porque eles estavam morrendo de ciúmes que a Daniela estivesse tendo um caso com a Alvaci. A Alvaci, a mulher que alugou a HB20 um mês antes e o polo cinza também. Sendo que a Daniele tem um Nivus. Então é uma coisa muito louca. Ela aluga 2 carros e ela tem um Nivus dela. Ela tem mais um carro dela. E a Daniele tem um Audi.
É muito carro e é muito nome. Vão comigo, vão guardando aqui, que é importante. Quando a polícia fala, mas a Alvaci é a mesma dona do Polo, a casa vai cair para a Daniele. Não tem mais por onde caminhar. Por quê? O Polo. Até perguntei se a possibilidade de, quando eles deram o HB20 alugada para o José Lael, se eles colocaram o GPS deles no carro para eles poderem ver. A Daniele tinha dado, ela não vai separar, ela deu 2 semanas antes da morte do José Lael um iPhone para ele. Pô, é um presente, né? Sendo com um detalhe, ele não sabia mexer em iPhone, ele só sabia mexer em Android, Samsung, essas coisas. Por que eu digo isso? Porque eu te dou um iPhone e você não sabe mexer, mas eu sei, então eu posso colocar no teu iPhone um monte de coisa. O buscador para mostrar para quem eu quero que vá te pegar. Eu posso fazer, pegar sua nuvem sem você saber e baixar tudo que você coloca, inclusive construção de provas, de vídeos que eu quero que você faça me maltratando. Eu posso construir um mundo dentro desse universo que acredito que possa ter sido, se fosse uma história de ficção, seria por esse caminho que teria construído. A Daniele vai caindo, então ela dá o iPhone, o apartamento que ele vai morar com ela não era um apartamento que tinha uma ligação afetiva, mas por que tudo isso? Porque dentro da construção do que a polícia vai trazer, a Daniele precisaria ter controle sobre os horários e os locais do José Lael. Então nada como ter aquele que eu quero que venha morrer morando comigo, porque eu sei para onde ele vai, para onde ele veio, que horas ele sai, eu posso fazer ele sair. Eu dou um carro para ele que eu ponho um GPS sem ele saber. Eu dou um celular para ele, que esse celular eu posso espelhar e ver tudo que ele faz. Isso tudo, eu não sei se já foi provado, se não foi, mas eu sei que estava sendo periciado para se garantir isso. Não sei nem se a polícia conseguiu chegar a tudo isso que eu disse, mas a possibilidade, dentro desse crime construído e pensado e desejado e planejado segundo a polícia, tudo faz sentido. Tudo. Esse Polo é um Polo alugado, esse Polo cinza, não é? Todo carro alugado tem GPS. A polícia, quando descobriu o Polo, quando foi perguntar para ela quem era a Alvaci, a polícia já sabia todo o caminho que aquele Polo tinha feito. Todo, porque ele já é através do GPS do Polo que ele vai conectar todo o resto de pessoas que vão entrar para esse crime. O Polo mostra, por exemplo, que no dia anterior, principalmente, naquele dia que o José Lael chega à noite e pega a Daniele chegando com a Alvaci ali, nesse dia que faz o escândalo e a briga, elas tinham vindo e feito o quê? Elas tinham feito a seguinte coisa. Elas tinham ido, a Alvaci, a Adriágene, também se não me engano está nisso, se não tiver, peço desculpa, mas eu acho que ela está, acho que as 3 mulheres, a Daniele com certeza, a Alvaci com certeza e a Adriágene, elas vão até a Daniele e a Alvaci com certeza estão. Elas vão até uma comunidade ali, uma área mais simples de Aracaju, onde elas vão encontrar um homem chamado Luiz Carlos. Homem esse que é conhecido da Alvaci. Segundo, depois a polícia já consegue com os depoimentos e tudo mais, é o Luiz Carlos que vai contratar ou apresentar 3 pessoas. O Pablo, que vai ser, naquele dia do Polo, da morte do José Lael, é o Pablo que está dirigindo o Polo. Dentro do carro estão a Alvaci e a Adriágene. Provavelmente as duas estão ali. Acredito que esteja... Tenho quase porque muitas vezes elas entram e saem da história, mas a Alvaci tá. Tem o Ronaldo, que vai ser o piloto da moto, e o Wanderson, que vai ser o atirador, a pessoa que mata para valer. Então elas estão, o GPS mostra que na manhã daquele dia 18 ali, elas estavam ali terminando o acordo. Eu sempre pergunto como é que uma pessoa conhece uma pessoa que mata, né? Porque isso é assassino profissional. Acredito que a polícia esteja ou não se levantou, mas que tem que ter, transação financeira tem que ter, porque essas pessoas só fazem esse crime por dinheiro. Ninguém ali vai fazer prazer, amor, paixão. Não, ali é money, grana. Então a polícia consegue o seguinte: a Alvaci, que é paciente e amiga ou amante da Daniele, que foi apresentada via secretária, essa mulher é quem traz um homem que vai contratar os outros 3 que estão no crime. Então você percebe que são 7 pessoas, são 3 mulheres e 4 homens, para fazer a morte do José Lael. Vale a pena tudo isso? Eu sempre me pergunto assim,
tem que ter um prazer em mandar matar maior do que você vai ganhar se você sair livre, porque é indiscutível que esse tipo de crime, o que movimenta, o que move, não pode ser só dinheiro. Tem que ter um prazer mórbido de mandar, de tirar a vida daquela pessoa. Tem que ter. Quando a polícia apresenta todos esses fatos, a Daniele nega. Ela fala assim, eu não faço ideia, não sei por que eles fizeram isso. Porque a Alvaci, a Adriágene e todos esses outros 4 homens aqui, eles não têm como sair do crime, uma vez que a Adriágene e a Alvaci estavam no polo junto com esse motorista. Esse motorista aponta para o motoqueiro que leva na garupa o atirador. Todas essas 4 pessoas, esses 3 homens foram contratados pelo Luiz, que é amigo da Alvaci, ou conhecido da Alvaci, eles se entregam. Então, a Daniele, ela tenta se tirar e ela diz o seguinte, que ela, Daniele, não sabe por que a Alvaci e a Adriágene fizeram isso, mas que ela não tem nada a ver com isso. Inclusive, o próprio advogado dela, quando eu o entrevistei, que era um outro advogado, depois ela troca de advogado agora, no final, assim, eu acho que faz 20 dias que trocou de advogado. Hoje eu estou gravando em setembro de 2025, faz pouquíssimo tempo antes de tudo. O que tem aqui a entrevista no canal, ele diz o seguinte, que a Daniele teria sido tragada para o crime, trazida para o crime sem ela fazer parte. Que ela pode ter movimentado na Adriágene e na Alvaci para uma paixão, um amor, um desejo de salvar a Daniele. Eu até pergunto, seria um trisal, então? As 3 seriam um trisal? É isso? Eu acho muito leve, muito pouco crível que você vai organizar toda uma morte que tem custo. Olha só o custo, essa mulher gastou 2 carros alugados, essa Alvaci, mais o pagamento, com certeza, do atirador, do motorista e do motoqueiro. Então você tem um custo. Haja amor, hein? Haja amor e haja dinheiro. A Daniele, então, segundo trazido pela defesa, ela teria sido a motivação das 2 mulheres em fazer todo esse crime para matar o José Lael como uma certa vingança. Eu acho que eles leram A Empregada, né, o livro, alguma coisa assim. Assim, trazer para a Daniele, coitadinha, ela nada fez. Ela também é uma vítima de uma mulher abusada, violentada, tudo bem, mas então quer me dizer o seguinte, que aquele vídeo feito, ele me bateu. O vídeo que ela conseguiu de um homem violentando ela, que não se tem a certeza que é o José Lael, porque não tem a cara dele, não foi feito perícia. Aliás, nenhum desses vídeos foram periciados, então eu não mostro, não quero saber. Mas esses vídeos existem, eles foram uma forma, então, de gasolina para as 2 acreditarem nela e quererem salvar? É o conduzir elas a desejar a morte do José Lael? O jogo da viúva? Eu não faço nada, eu apenas peço subliminarmente que você me salve, é isso? Não dá, né? Fica uma coisa muito esquisita, até porque muito se fala assim, mas não tem nada no celular dela que no dia da morte ela fala está descendo. Eu falo, gente, mas sinal é sinal. Eu ponho uma toalha vermelha na janela. Eu acendo e apago a luz 4 vezes. A Suzane fez isso, acendeu luz. Você tem formas e formas de falar. Você grita na janela, quero de morango! Quer dizer, está descendo. O sinal não precisa ser tudo celular na vida. Ainda podemos fazer coisas sem a tecnologia, até pensando como não ser pego. A arma eu não vi se foi apreendida, mas o fato é que você tem o motoqueiro, o piloto, tudo gravado, tudo. Eles, assim, a Daniela é que fica nessa possibilidade de convencimento de que ela não fez parte, ela foi a motivação para aquelas outras 2 pessoas. Tem um ponto muito forte também no dia da morte. Como eu contei para vocês, ela vai para o hospital, faz uma cena ali dentro da Daniele, só que, olha a coisa mais louca. Eu peguei até os horários, que esse daqui, que eu acho que esse também é um tipo de... Não uma prova direta, mas é uma questão... Olha só, o crime foi mais ou menos umas 9, 9h30 da noite. Às 10h30 da noite, a Aldaci chega na casa dela, porque tem vídeo, deixa o Polo cinza, pega o Nivus dela, que é dela, o Polo cinza alugado, o Nivus dela, e sai. Ela volta às 2 da manhã com qual carro? Com o Audi da Daniele.
Então elas se encontraram. E eu pergunto assim, e entre esse período que ela volta com áudio, o que aconteceu? Elas fizeram a comemoração, a lá Suzane de novo, que vai para o motel? Por que ela está com esse áudio? Por que ela vai, ela deixa o carro dela e volta? E no dia seguinte ela acorda e leva o Polo e entrega o Polo para a locadora. Então você tem um momento crucial aí que no dia da morte, na madrugada, né, na madrugada seguinte, que já era dia 19 de outubro, nessa madrugada, que era a horas que o José Léo tinha morrido, é indiscutível que a Audacy tenha que estar, ela esteve com a Daniela uma vez que ela volta com o carro da Daniela. Então, esse é o caso, que eu chamo de açaí mortal, né, o açaí assassino, que envolve exatamente 7 pessoas para a morte do José Lael. Esse caso, então, teve a prisão imediata de todos eles, no dia 12 de novembro foi a prisão da Daniela, de 12 de novembro de 2024. Em maio de 2025, a Daniela consegue uma prisão domiciliar porque ela tem um filho menor de idade. E tem uma cena, até, de ela chegando para a audiência de instrução, muito gata, cheia de... Gente, eu não entendo, as pessoas têm que também ter um certo... um desfascínio sobre si mesma. Ela chega toda loira, gata, com os escuros de branco, andando assim. Eu falo, gente... mas Beto, ela não é porque ela é assim que ela assassina. Não, mas existe um jogo de cena até nisso na vida. Ela não chega... Assim, você vê a cena ruim para ela, no seguinte sentido. Você não tem a tristeza dos injustos. Você tem a força do vaidoso. Após essa audiência de instrução, não sei o que acontece, ela troca de advogados e ela é dado um novo mandado de prisão para ela voltar para a cadeia. Foi durante a audiência de instrução, parece que ela fica muito nervosa, ela chora muito, ela diz que ela é borderline, que ela não vai aguentar, que se ela for, ela vai tirar a própria vida, isso, aquilo, blá, blá. No dia... e aí, me desculpe, assim, gente, as pessoas precisam entender o seguinte... Transtorno de personalidade e doença mental, nesse sentido de preciso tomar remédio todo dia, a cadeia vai permitir que você tome remédio todo dia. Você não pode, porque senão todo mundo vai ter um transtorninho para chamar de seu para ir para a cadeia. Aí fica fácil matar. Tá certo, o juiz não pode não te dar... eu tomo remédio todo dia, só porque tomo melatonina para dormir. Sem isso eu não durmo. Ué, então não mata. Você quer... ter a vida do jeito que você quer ter, não mata. Olha, coisa simples. Não quer ter que ir para a cadeia, não mata, não rouba, não seja um criminoso, tenha uma vida em paz com a justiça. Aí você toma o remédio na hora que você quiser. Agora, você não pode deixar de ir para a cadeia porque você toma um remedinho, eu preciso de um remedinho. Sorry, baby, você vai tomar dentro da cela. Ué, matou? Beijo, tchau. Eu já tinha achado até assim, ela conseguiu uma prisão domiciliar enquanto todo mundo estava solto. Eu até pergunto para o advogado da Daniela o seguinte, mas e como é que está esse amor entre todos? Porque acabou. O gelado da cadeia mata a amizade, amor, paixão, vai embora, né? Não sabemos como é que estava. O fato é que agora, em setembro, dia 9 de setembro, ela entra, a gente acorda. Eu acho que a gente acorda, mas foi no dia 9 de setembro. Ela tinha acabado de entrar para a cela, aí eu acho que o Estado tem que levar em consideração algumas coisas. Uma pessoa que está falando que vai tirar a própria vida, ela não pode ter elementos que a propiciem que ela faça isso, porque ela é uma custodiada. Né? Um prisioneiro, uma prisioneira são pessoas custodiadas pelo Estado. O Estado é responsável. Como aconteceu com a Deise dos Anjos. Agora, em 2025, no começo do ano, depois ela ter envenenado e matado um monte de gente, que ela viu que não ia rolar mais nada para ela tirou a própria vida e ela tinha dado um certo aviso disso. E ela, infelizmente, a Daniele vai ao limite, ali durante a madrugada na sua cela, com lençol e tudo mais. Eu vou detalhar como é que foi essa morte. Uma coisa muito triste, porque a foto dela morta viralizou demais. Eu recebi por 500 pessoas. Eu falo, gente, por que as pessoas estão fazendo isso? Assim, eu trabalho com isso e, para mim, aquela foto de ela sem vida não me traz nenhum elemento para poder falar aqui com vocês. Porque é o pós já, ela está sendo atendida. Não me manda, eu não gosto de receber cadáver. Não preciso. Entendeu? A não ser que seja um laudo oficial que traz elementos para eu poder falar sobre o crime em si. Agora, ver o registro
do fim da vida de uma pessoa, eu acho mórbido, não gosto disso, não, acho desnecessário. Mas, mas eu recebi nossa, por muitas pessoas. Eu fiquei impressionado. E ela tirou a sua vida de uma maneira muito trágica. E que deixa essa situação ainda mais... Por isso que eu falei que essa história não é um caso encerrado, mas é uma atualização importante de final de temporada. Porque com a autoexecução dela, fica uma lacuna enorme. Eu acredito que agora muitos dos réus começam a apontar para ela como a mentora. Eu só fiz porque ela pediu, ela que exigiu, ela que ficou em cima de mim, ela me fez me apaixonar, e eu não sabia. Vai estar o piloto da moto, o motoqueiro, que eu não sei qual é o passado dele, se já matou ou não. Sabe que eu não teria matado se ela não tivesse pedido. Mas eu acredito que com o fim da vida dela, ela seja o alvo perfeito agora para todo mundo tentar tirar de si a decisão que teve de mandar matar ou matar, né? Eu acabei de receber uma mensagem de uma fonte minha lá em Aracaju. Ele me conta que, contrariando o relato da família da vítima, o médico, o cirurgião plástico, ex-marido de Daniele, também foi ao velório da médica e esteve ao lado de seu corpo e jogou flores. Em diálogo com interlocutores, ele afirmou que sabia de ouvir dizer o quadro de violência que ela, Daniele, supostamente sofria com o atual e falecido marido, José Lael. Essa é a história do açaí mortal, açaí de morango mortal. Vai ter mais atualizações, fica aqui o convite sempre para qualquer pessoa envolvida no caso querer falar, se o filho de José Lael quiser dar entrevista, se o novo advogado de defesa da Daniele, assim como os advogados de defesa dos outros apontados, denunciados como autores ou executores da morte do José Lael, só mandar e-mail para a equipe betoribeiro@gmail.com que a gente entrevista todo mundo. Tem outras entrevistas que já estavam marcadas sobre esse caso, que eu acredito que sejam marcadas, de pessoas ligadas às personagens principais. E agora, que com a morte da Daniele, não sei como é que vai ficar, mas as entrevistas estão marcadas. Vamos ver se eu trago mais histórias aqui sobre esse triste caso que não precisava existir. E nisso tudo fica uma criança com 10 anos, sem pai e sem mãe. É muito, 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 muito... Uau, né? Então é isso, espero que vocês tenham curtido. Conheci o melhor, tem aqui a playlist, navegue e veja tudo. Essa história, até já, tem vídeo todo dia. Eu falei 1 hora, tem vídeo toda hora. Não tem vídeo toda hora. E aí o pessoal começou a falar, Beto, isso é propaganda enganosa, a gente quer vídeo toda hora agora. Não dá, gente. Um vídeo por dia, um vídeo inédito por dia já é, e eu tô colocando em alguns dias 2 vídeos inéditos, né? Então, vamos que vamos. Até já!